Sobre o que governa a sua vida. Essa palavra está no meu coração já faz alguns dias. Eu venho pensando com Deus sobre esse Salmo 126. E eu quero falar com você sobre o que governa a sua vida. São as nossas emoções ou a nossa fé? O que governa a sua vida? Leva você a fazer escolhas, tomar decisões. Sobre eu quiser sentar, pode sentar, todo mundo aí, achar lugar, pode sentar. O que governa a nossa vida? É isso que nós temos que parar e pensar agora. São as nossas emoções ou a palavra de Deus? E esse ano foi um ano onde as nossas emoções, elas tentaram prevalecer muito, por causa das notícias, do que você ficava assistindo na televisão. E o que eu quero falar para você é que se você quer ter um ano novo, e um ano bom, suas emoções não podem governar a sua vida. O que tem que governar a minha vida é a minha fé, é a palavra de Deus, e não o que eu sinto. Então nós vamos ler um versículo que você conhece, mas eu quero te explicar esse versículo de uma forma especial hoje. E o que temos que parar e pensar é sobre isso. O que governa a nossa vida? O que governa a minha vida são as minhas emoções ou é a minha fé? O que diz a Bíblia Sagrada que governa a nossa vida? Esse ano, eu vi na vida de muitos cristãos que o que governa a vida deles não é a fé. A maioria foi a emoção que governou a vida deles, não a fé, foi a emoção. Muitos mostraram que foi a fé. E é isso que nós temos que parar e pensar hoje. O que governa a minha vida? As minhas emoções ou a minha fé? Quando eu sou governado pelas minhas emoções, eu digo: eu não estou afim, eu estou cansado, eu não quero, eu não me importo, tal coisa. Isso mostra que o que governa você são as suas emoções. E não é a sua fé que governa você. Porque quando as nossas emoções nos governam, a gente diz: não estou afim de tal coisa. É porque você é governado por uma emoção. E naquele momento a sua emoção está mostrando que você não está afim daquilo. Não é governado pela fé. E o que você tem que entender é que se você deixar as suas emoções governarem você, a sua emoção vai plantar sementes erradas. E se você plantar sementes erradas, você vai ter um ano ruim. E se você tiver um ano ruim, não adianta botar a culpa na igreja, no pastor ou no diabo, porque nós só colhemos o que nós... E às vezes a gente bota a culpa no governo, bota a culpa no diabo, bota a culpa em todo mundo por causa das situações que estamos enfrentando. A maior dificuldade do ser humano é se autorresponsabilizar. Quando Deus falou para Adão: Adão, por que você pecou? O que o Adão disse? Que foi quem? Ele não se responsabilizou. E é o que mais nós fazemos, não nos responsabilizamos. Então a pergunta é: o que governa a sua vida? Suas emoções ou a fé? A palavra de Deus ou o que você sente? Quando eu digo eu não estou afim, eu estou cansado, eu não quero, eu não gosto, é porque as suas emoções governam você e não a sua fé. Então eu quero te ensinar hoje a permitir que a fé governe a sua vida, que a fé fale mais alto do que as suas emoções. Vamos ler comigo Salmo 126, versículo 5. Eu quero que você anote esse versículo, grave ele. Se tiver no celular, bota para marcar, usa a Bíblia aí que você tem do aplicativo para marcar. Pastor, a minha não marca, então troca para uma versão melhor. Tem várias que marca e até edito, você pode até escrever o que o pastor prega. Aí você troca para uma melhor depois. E quem tiver a Bíblia, pega aí. Vamos lá? 5. Todo mundo junto? Os que semeiam em lágrimas. Leia com o pastor aqui que diz: eles cegarão com alegria. Esse versículo é muito importante. Repita com o pastor, todo mundo, vamos lá. Os que semeiam em cegarão com quê? Eu quero ouvir todo mundo de novo. Pode olhar para mim, você já gravou. Quem é que decorou o versículo? Decorou? Então tá, esse é o versículo dessa noite. Vamos juntos? Os que semeiam em lágrimas cegarão com quê? Com alegria. De novo, repita com o pastor. Diga: os que semeiam em lágrimas cegarão com... Então a Bíblia está falando de duas coisas. Primeiro, está falando de plantio e colheita. Segundo, está falando de emoção e fé. O que a Bíblia quer dizer para nós sobre semear em lágrimas? Nós não podemos ser governados pelas nossas emoções, senão nós vamos quebrar muitos princípios bíblicos. Eu vou quebrar muitos princípios do mundo espiritual, se eu for governado pelas minhas emoções. Então eu vou ter que aprender a não deixar que as minhas emoções me governem, porque a Bíblia está falando que essa pessoa aqui, mesmo com lágrimas, ela não deixou de plantar,
Ela não deixou de semear o que deveria ser semeado, de fazer o que deveria ser feito. Lágrima simboliza talvez sofrimento, ou às vezes algo que eu não queria fazer, mas eu fiz porque aquilo tinha que ser feito. Eu plantei um princípio. Só que a Bíblia diz que quem semeia mesmo com quê? Com lágrimas. Ou seja, não importa o que as minhas emoções me dizem, eu tenho que fazer o que a Bíblia diz. Não importa o que as minhas emoções estão me dizendo, não importa o que eu estou sentindo, se eu estou afim ou não estou afim, se eu gosto ou não gosto, eu tenho que fazer o que a Bíblia diz, se eu tenho vontade ou não tenho vontade, porque às vezes a pessoa diz, eu não tenho vontade de orar, ela é governada pelas emoções e não pela fé, porque quando a gente entende que a nossa vida é governada pela palavra, mesmo sem vontade, eu vou fazer o quê? Eu vou orar, vou chegar lá diante de Deus, vou dizer, Senhor, nesse momento as minhas emoções não gostariam de estar aqui, mas eu não sou governado pela emoção, e eu estou mostrando isso para o Senhor, que mesmo sem vontade eu estou aqui de joelho dobrado. Pastor, mas eu não sei nem o que falar. Pois é, as emoções não me governam, o que me governa é a minha fé, e eu sei que eu preciso de Ti, nem que seja para ficar em silêncio, na presença dEle, mas eu estou aqui porque não são as emoções que me governam. Mas eu não gosto, eu estou cansado, eu não quero. Quando nós somos governados pelas emoções, você vai plantar errado, e quem planta errado vai ter uma colheita ruim. Não bote a culpa em ninguém. Nós vamos começar uma nova fase, um novo ano na nossa vida, e eu não posso permitir que as emoções me governem, senão eu vou começar a quebrar princípios bíblicos. Semear em lágrimas é continuar fazendo o que a Bíblia diz, independente do que eu estou sentindo, é continuar fazendo o que a minha fé fala, o que está escrito na palavra de Deus, independente do que eu estou sentindo. As emoções vão dizer para você, se vingue, mas a palavra diz, dê a outra face. Quem te governa? As tuas emoções ou a tua fé? As suas emoções vão dizer, você tem que se vingar, mas a nossa fé diz que eu tenho que dar outra. A minha pergunta é, quem é que governa você? Porque as nossas emoções vão dizer, você tem que dar o troco, você tem que fazer tal coisa, mas a fé diz, vença o mal. A minha pergunta é, quem é que te governa? Suas emoções ou a sua fé? Porque as minhas emoções vão dizer, tu tem que devolver. As suas emoções vão dizer, baixa o vidro e manda longe. Mas a nossa fé diz, perdoe 70 vezes 7. Pergunta para o irmão do lado, quem é que governa você? Sua fé ou suas emoções? Quem é que governa a sua vida? A minha emoção vai dizer, se vinga, não faça isso. A minha emoção vai dizer, tu é uma empregada, ninguém te ajuda. Mas a fé diz, que se eu continuar plantando bem, Gálatas diz, ao seu tempo eu vou colher. A minha pergunta é, quem é que governou você durante esse ano? Suas emoções ou a sua fé? O que falou mais alto na sua vida durante esse ano? Os seus sentimentos ou a Bíblia? Se você for guiado pelos seus sentimentos, você vai tomar decisões erradas. Eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu sinto tal coisa. Irmão, você vai sentir muita coisa. Eu sinto que essa igreja não é para mim. Eu sinto que não tem mais unção, eu sinto. Para de sentir, irmão. Porque a Bíblia diz em Jeremias que enganoso é o coração de quem? Uma vez chegou uma irmã para mim, pastor, eu sinto que eu vou ser uma obreira da igreja. Eu olhei, eu ainda não sinto. E eu não estou agindo por sentir, eu estou agindo pela... Porque o dia que Deus falar comigo, mas eu sinto, tu sente, mas Deus não falou comigo. E não importa o que tu sente, porque enganoso é o coração de quem? Agora, talvez o ano inteiro nós fomos guiados por sentimentos. A emoção, ela diz, vai lá e se vinga, vai lá e dá o troco, vai lá e faz pior. A emoção diz, vai lá e faz tal coisa, só que a palavra diz, dê a outra face. A emoção diz, vai lá e faz pior, mas a palavra diz, perdoe. Seja misericordioso como o vosso Pai é misericordioso. E a pergunta é, quem tem guiado a sua vida? Emoções ou a sua fé? As emoções dizem, trata mal, não faz isso para o fulano, o Beltrano não merece, mas a palavra de Deus diz que quem honra será... Agora a nossa emoção diz, não, trata fulano mal, vai vir na tua casa, trata de qualquer jeito, fulano não merece. Mas a Bíblia diz que quem honrar vai ser o quê? A minha pergunta é, quem é que guia você? Suas emoções ou a Bíblia?
O que as suas emoções dizem ou o que a palavra de Deus diz? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Se eu, independente do que eu sentir, às vezes a gente não está afim, mas eu não vou pela emoção, eu vou pelo quê? Pela fé. E aí você tem que fazer uma escolha. Porque se você aprender a semear com lágrimas, o que é semear com lágrimas? Fazer o que a Bíblia diz, independente do que eu estou sentindo. Ah, mas eu não estou afim de fazer tal coisa. Você não é guiado pela fé, pelos sentimentos, então. Às vezes a gente não está afim, mas eu tenho que cumprir um princípio. Às vezes aquilo não era o meu querer, mas eu preciso honrar. Porque a Bíblia diz que quem honrar vai ser o quê? Honrado. Ah, eu não estou com vontade, mas a Bíblia diz que eu tenho que servir. Ah, mas eu estou cansado, mas a Bíblia diz que eu tenho que servir. Ah, mas não sei o que, mas a Bíblia diz. Faça uma escolha. Ou a sua emoção manda em você, ou a Bíblia manda em você. Se eu plantar com lágrimas, eu vou colher. Porque não importa o que eu estou sentindo, o que a minha emoção fala, o que o meu sentimento fala, eu vou semear. Eu vou continuar fazendo o que a Bíblia diz, mesmo sem vontade. Sabe o que vai acontecer? Eu vou colher. Porque às vezes Deus vai nos levar para onde a gente não quer. Deus pode colocar pessoas na nossa vida que a gente não gostaria. Deus pode te dar uma função para você exercer que não é a função que você queria. E sabe por que Deus faz isso? Porque é ali que Ele conhece você, Ele vê quem você é. Amém? Há muitos anos atrás, eu estava numa vigília da virada. Longe de todo mundo. Não pude abraçar ninguém. Falar com ninguém. Porque eu ficava numa torrezinha lá no alto da igreja, isolado de todo mundo, cuidando do som da igreja. O meu sentimento odiava fazer aquilo. Eu não gostava. Mas eu fazia aquilo porque a igreja precisava de mim, era um princípio. Eu estava ali para servir a quem? A Deus, e não fazer a minha vontade. E eu estava lá, eu não gostava. Meu sentimento dizia, tu tem que ir para o som, tu tem que ficar lá, tu tem que cuidar do som, ficava longe de todo mundo, tem que mexer naquilo, ficar fazendo não sei o quê. Eu passei a vigília toda, eu ia ser o cara da vigília, que ia ficar longe de todo mundo, não ia cumprimentar ninguém, ver ninguém. E você imagina, bateu meia-noite, todo mundo se abraçando, se cumprimentando, onde que eu estava? Não podia sair daquela cabine. Amém? Não podia sair dali. Mas o que eu fiz? Eu semeei. Eu não deixei de praticar o princípio de servir. Eu sabia que o meu chamado era ser pastor, era pregar. Mas naquele momento Deus me deu uma outra função. E o que eu fiz? Não dei bola para os meus sentimentos. Fui lá e pratiquei princípios de obediência. E hoje eu estou aqui, pregando para você. Hoje eu estou aqui, vou poder abraçar minha esposa, e muitos anos abracei, e hoje eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Porque naquele dia eu não deixei a minha emoção falar mais alto. Eu pratiquei o princípio de ser servo e de obedecer, de fazer o que Deus me mandou fazer e não o que eu quero, porque eu entendi uma coisa, na obra de Deus, você não está para fazer a tua vontade, tu tem que fazer a vontade de quem? E às vezes Deus vai te dar o que tu não gosta para saber quem você é, e é ali que Ele conhece o teu coração, porque o servo, ele serve qualquer um e em qualquer lugar. O servo, ele não escolhe posição, em qualquer lugar ele é servo, amém? Então, quando você pratica princípios, você vai ser abençoado. Agora, quando eu deixo as minhas emoções falarem mais altos, eu não vou ser abençoado. Quando você deixa as suas emoções falarem mais alto, você não vai ser abençoado. Porque a sua emoção vai dizer, não, eu não quero, não, tu não precisa fazer isso, não, faz de qualquer jeito. Mas o princípio diz que quem honra vai ser o quê? Honrado. Então eu tenho que aprender a semear mesmo com lágrimas. Às vezes não era a minha vontade, às vezes a minha vontade era me vingar, às vezes a minha vontade era fazer tal coisa, a minha emoção mandava fazer outra, mas a minha fé disse que a palavra de Deus fala tal coisa, e eu vou fazer o que a palavra fala, independente do que eu estou sentindo, porque quem plantar com lágrimas, vai colher com o quê? Leia comigo 5. Os que semeiam em lágrimas, leia comigo, cegarão com... E é isso que eu tenho que aprender, não importa o que eu estou sentindo, eu vou fazer o que a Bíblia diz, o que Deus manda. E se eu continuar plantando, se eu continuar semeando, mesmo sem vontade, mesmo sem desejo, mesmo chateado, mas eu continuo dando o meu melhor, pode ter certeza que você vai voltar com alegria. Amém? Você vai ter alegria porque você vai colher. E daí diz aqui, então, as emoções dizem, trata mal, faz isso, mas a Bíblia diz que eu devo honrar. Se eu, independente do que eu sinto, eu continuar semeando, eu vou colher os princípios da palavra que eu pratiquei. Se eu continuar fazendo melhor, eu vou colher os princípios da palavra que eu pratiquei. As emoções dizem, não vai na igreja, você está cansado. A fé diz,
que você tem que congregar. Porque está escrito na palavra de Deus no livro de Hebreus: congregue e não deixe a sua congregação. Só que às vezes a emoção vai dizer: eu estou cansado, eu trabalhei a semana toda, eu mereço descansar, hoje eu vou dormir mais. Mas a palavra diz: não deixe a sua congregação. A emoção diz: você precisa trabalhar, não tem problema, você tem que ganhar dinheiro. Só que a palavra diz que Deus tem que estar em primeiro. Quando o seu trabalho começa a atrapalhar a sua vinda na igreja, pare e pense bem: será que é a vontade de Deus? Deus nunca vai te dar algo que te afaste dele. Ah, mas eu estou ganhando muito dinheiro. O Deus desse mundo é o diabo. Quando ele tentou Jesus, ele disse: Jesus, eu posso te dar toda a riqueza, você só precisa me adorar. E às vezes a gente está adorando o trabalho e deixando Deus de lado. Ah, mas é que eu preciso trabalhar, eu quero dar uma vida melhor para minha família. Mas eu posso dar uma vida melhor para minha família colocando Deus em primeiro? Só que a minha emoção vai dizer: não, se dedique, faça isso. Só que a palavra de Deus diz que ele tem que estar em primeiro lugar. Então a gente tem que parar e pensar: quem é que governou a sua vida esse ano? Suas emoções ou a palavra de Deus? Porque a sua emoção disse: se vingue, devolva, faça isso, faça aquilo. Só que a palavra diz: ore por quem te maltrata e te persegue, abençoe quem fala mal de você. A palavra diz que eu tenho que dar outra face. A minha pergunta é: quem governou a sua vida esse ano? Suas emoções ou a palavra de Deus? Essa é a pergunta que fica. Quando alguém buzinou para você, foi a sua emoção ou a palavra que te governou? Vamos ler de novo 5. Os que semeiam em lágrimas, o que diz a Bíblia? Eles cegarão com, mesmo sem vontade, continue plantando. Mesmo sem desejo, continue plantando. Pastor, mas eu não estou afim, eu não quero. Isso é emoção. A emoção está dizendo isso para você. Mas eu não tenho que agir pela emoção, tenho que agir pela fé. E eu vou continuar pela fé plantando. Ah, pastor, o meu chefe do setor é uma pessoa chata, não merece. Mas a Bíblia diz que eu devo honrar as autoridades. Se ele é meu chefe, é minha autoridade. Mas a minha vontade era pegar e fazer isso. Não, é a minha vontade, é a minha emoção. Mas eu vou fazer o que a Bíblia diz. Pode ter certeza, talvez você não vai ficar nesse emprego, mas no outro ele vai te honrar, porque você plantou princípio. E quem planta princípio vai colher recompensa. Amém? Agora, quem plantar emoção, essa pessoa vai colher problemas. E a maioria dos problemas da sua vida foi porque você deixou as suas emoções te dominarem. Existem problemas que aparecem no nosso caminho que foi Deus que colocou, e quando Ele bota, Ele nos ajuda a resolver. Agora, os problemas que você cria, você que tem que dar um jeito. Só que às vezes a gente cria problemas para a nossa vida e quer que Deus dê um jeito nos nossos problemas, porque não agimos por fé. Agimos pelo quê, pessoal? Pela emoção. Criamos aquele problema agindo pela emoção e não agindo pela fé. E precisamos começar. Leia o versículo 6. Aquele que leva, o que nós temos que levar? A preciosa semente. A preciosa semente é a palavra de quem? Quem vai governar a nossa vida em 2021 é a fé, não as emoções. Quem é que vai governar a sua vida? Vai ser a fé ou a emoção? Chega de agir pela emoção. A emoção diz se vingue. A fé diz dê a outra face. A emoção diz você está cansado. A fé diz você tem que congregar. A emoção diz não, pode ficar até tarde, não tem problema. A fé diz Deus tem que estar em primeiro lugar. Então eu tenho que saber quem é que vai me governar. Se eu vou ouvir as minhas emoções ou vou ouvir o que a palavra de Deus diz. A emoção diz vai lá e trata mal, faz isso. A fé diz você tem que honrar. Porque quem honrar vai ser o quê? Honre, você vai ser honrado por Deus. Então temos que agir pela fé e não pela emoção. Aí diz aquele que leva a preciosa o que, pessoal? Semente. O que é a preciosa semente? É a palavra. E eu tenho que levar a palavra comigo para onde eu for. Aí diz aqui, ó, andando e fazendo o quê? Porque às vezes a fase não é fácil. E as suas emoções, elas andam de acordo com as circunstâncias. Se as circunstâncias estão boas, as emoções são boas. Se as circunstâncias estão ruins, como é que são as emoções? Ruins. Então as nossas emoções são governadas pelas circunstâncias. Então a Bíblia diz, mesmo que eu esteja andando e chorando, eu estou levando comigo a semente, eu estou praticando o que a Bíblia diz e não deixando a minha emoção me dominar. O que diz a Bíblia? Voltará. Como é que está escrito aqui? Voltará como, pessoal? Sem dúvida. Como é que voltará? Com alegria, trazendo consigo os seus, porque eu plantei princípios. Eu pratiquei a fé, eu pratiquei o que a Bíblia diz. A minha emoção me dizia que eu estou doente, mas a palavra de Deus diz que eu estou o quê? Curado. E eu tenho que fazer uma escolha, eu vou deixar minhas emoções me dominarem ou a minha fé me dominar.
A minha emoção está dizendo que o meu casamento terminou, mas a minha fé diz que aquilo que Deus uniu, o homem. Então eu preciso saber quem é que vai me dominar, se vai ser a minha emoção ou a minha fé. Pelo que eu vou agir? Eu tenho que tomar uma decisão, fazer uma escolha. No mesmo livro de Salmos, vamos agora no capítulo 30 com o pastor. Que a gente possa ser governado pela fé. Como é que eu vou fazer isso, pastor? Você precisa se vencer. Pastor, como é que eu faço para ter controle emocional? Você precisa buscar Deus. Existe um fruto do Espírito chamado domínio próprio. Ele já está na Bíblia há milhares de anos. O apóstolo Paulo já disse que quem anda no Espírito não faz a vontade da carne, e quem anda do Espírito manifesta os frutos do Espírito. E lá ele vai falando paciência, mansidão, alegria, amor, fé, e vai falando de vários. Aí ele termina falando de domínio próprio. Controle emocional só tem quem tem comunhão com o Espírito Santo. Então, se eu preciso ter domínio próprio, controle emocional, controlar as minhas emoções, não deixar elas me dominarem, agir pela fé, eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo, segundo o livro de Gálatas. Vamos lá, Salmo 30, quem achou, diga amém. Agora presta atenção no que esse versículo vai falar para nós. Aí diz o 5 assim, ó, porque a sua ira, quanto tempo dura a ira? Leia comigo. Ela dura só sabe o que Deus quer falar para você? Levante a mão direita e diga assim, diga: as emoções, elas passam. É isso que Deus está falando. E quando você toma uma decisão sobre uma emoção, você tomou uma decisão errada. Porque a emoção é passageira. Agora a sua decisão, ela vai ficar. Emocionado, você já vendeu o seu negócio. Depois se decepcionou, porque quem chegou depois de ti, triplicou, quadruplicou, ganhou o que tu poderia ter ganhado. Mas você tomou uma decisão na emoção. Emocionado, você pediu demissão do emprego. E depois que saiu do emprego, se arrependeu. Por que eu pedi demissão? Por que eu saí? Emocionado, você vende a sua casa, você se muda, vai para outra cidade. E depois que a emoção passa, tomei a decisão errada. Emocionado, nós tomamos decisões erradas. Não posso deixar a emoção me governar. Eu vou semear mesmo com lágrimas, mesmo não querendo, mesmo que as minhas emoções estejam contrárias, eu vou continuar semeando, fazendo o que a Bíblia diz, praticando o que está escrito, por mais que doa, que seja difícil, que ninguém mereça. Continue fazendo o que a Bíblia diz, porque você vai colher. Se você continuar semeando, você vai colher, pode ter certeza. Pode demorar, mas a colheita vai vir. Aí diz, porque a sua ira dura só um momento, e no meu favor, o que diz a Bíblia? Está a vida. Agora lê o final. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Então o que Deus está falando? Às vezes no outro dia, a sua emoção já mudou. Já é outra coisa. Quem é que já estava brabo um dia, você dorme e acorda no outro dia melhor? É assim ou não é? Às vezes você estava brabo, com raiva, vou pegar, vou matar, vou esquartejar, vou decepar, vou enforcar, vou fazer isso. Aí agora eu vou dormir. Você dormiu, como é que você acordou no outro dia? Acordou melhor. Então as emoções são passageiras, meu irmão. Você tem que entender isso aí. A nossa vida não pode ser governada pelas emoções. Está difícil, continua semeando. Pastor, mas eu não tenho vontade. Continue semeando. Pastor, mas minha vontade é largar tudo. Não larga, continua semeando. Porque quem semeia em lágrimas vai colher com o quê? Semear em lágrimas é não dar atenção para as minhas emoções, é continuar. Não importa o que a minha emoção diga, eu vou continuar semeando porque eu vou colher. Aí diz aqui o 5 de novo, porque a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela... Então a Bíblia está dizendo, as emoções são passageiras, a palavra não é. Mateus 24, vamos lá comigo. Mateus 24. Todos acharam? Então, que seja a nossa fé que governe a nossa vida, que seja a palavra de Deus que vai guiar a nossa vida nesse ano que vai entrar, e não as nossas emoções, não vamos deixar elas nos dominarem. Mateus 24, versículo 35, leia com o pastor. Aí diz o 35, todo mundo junto, Mateus 24, 35 diz assim, ó: o céu e a terra passarão, leia comigo, mas as minhas palavras não hão de...
Então a minha decisão tem que ser pela palavra, não pela emoção, porque a palavra não muda. E quando eu tomo a decisão pela palavra, eu tomei a decisão certa. Às vezes a gente toma decisões emocionados, tristes, chateados, magoados, feridos, incomodados. Tomou decisão errada. Tomou decisão emocionado sem palavra. Sem direção de quem? De Deus. Então eu preciso tomar direção na palavra, porque os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus, o que diz a Bíblia? Não vai passar. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não passa. Leia comigo 35. O céu e a terra passarão. Continua. Mas as minhas palavras não hão de passar. Então a minha decisão não tem que ser nas emoções, porque nós já lemos. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. As emoções vão passar. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus... Não seja guiado por emoção. A emoção diz, vai lá e se vinga. Mas a palavra diz, dê a outra face. A emoção diz, vai lá e prova que tu está com a razão. Tu tem que mostrar que tu está com a razão. Vai lá e discute. Mas a fé diz, te pediu a capa? Entrega a túnica, entrega tudo. É isso que Jesus disse. Que se alguém te pedir a capa, dá a túnica, dá tudo, entrega tudo. Jesus está dizendo, a fé diz, você não precisa ter razão. Amém. Então eu tenho que fazer uma escolha. Ou é a minha emoção que vai me dominar, ou é a minha fé. Vamos ler de novo o versículo 35. Os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Então a nossa decisão tem que ser na palavra. Segundo aos Coríntios capítulo 5. Vamos lá comigo. Cuidado, tem muita gente que tomou decisão na vida emocionado. Casa emocionado para você ver o que acontece. Depois da semana da lua de mel, você acorda da emoção e descobre a mala que você escolheu. E agora está acorrentado e jogaram a chave no oceano ainda. Do cadeado. Está ralado. Você casou emocionado. Ou ela casou emocionada, escolheu a pessoa errada. Não tomou uma decisão em cima do quê? Da palavra. Nunca case por interesse ou por emoção. Vai ser um sofrimento. Tem que casar com a direção de quem? Por que às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, por que eu tenho que pedir uma palavra para Deus sobre o meu casamento? Por quê? Se é eu que escolho com quem eu vou casar. É verdade. Não é Deus que escolhe. Quem escolhe com quem vai casar é você. Deus, ele me dá a opinião dele. Por isso que eu peço uma palavra para ele. Por que eu preciso de uma palavra quando eu vou casar? Porque Jesus falou sobre dois homens que construíram as casas. Um construiu a casa dele na areia e o outro construiu a casa dele aonde? E a Bíblia diz que veio a tempestade, veio o vento, bateu a enchente, uma casa caiu, outra ficou de pé. Por que eu preciso construir o meu casamento sobre a rocha? Porque todo casamento vai passar pela tempestade. Agora, quando você sabe a palavra que Deus te deu para você casar, você nunca vai desistir. Quando eu não tenho uma palavra e não tenho direção de Deus, todo casamento vai passar pela tempestade. O que está na areia, esse é o que vai acabar. Vamos lá. Todos acharam? Vamos comigo no versículo então de 2 Coríntios capítulo 5. Então não deixe as suas emoções governarem você. O que tem que me governar não é a emoção, o que tem que me governar é o quê? É a fé. Porque todo mundo vai passar pela fase da tempestade. Por mais que você tenha a palavra e direção de Deus. Agora, quando eu tenho a palavra, na hora da tempestade eu me lembro da palavra que Deus me deu. E essa palavra faz eu vencer qualquer tempestade. Vamos lá? 2 Coríntios 5, né? Versículos 6 e 7. Então não deixe as suas emoções te dominarem, você tem que agir pela fé. 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo. Por que nós estamos sempre de bom ânimo? Leia. Sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. O segredo é o 7, sublinho 7. Porque andamos por fé e não por vista. O que o apóstolo Paulo quer dizer? Eu sou guiado pela palavra e não pelas emoções. Por que ele fala de vista? Porque tudo que entra pelos olhos mexe com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu sou guiado pela fé. E a fé vem por ouvir o quê? Então eu sou guiado pela palavra. Eu não sou guiado pelo que os meus olhos veem, pelas emoções. E é isso que você tem que colocar para o seu ano novo. Eu não vou ser guiado pelo que eu sinto. Não importa se eu gosto, se eu não gosto, se eu quero ou se eu não quero. Eu vou ser guiado pela fé. E eu vou praticar princípios. Princípio de obedecer, princípio de ser servo, princípio de honrar, princípio de perdoar, princípio de dar outra face. Não importa o que eu estou sentindo.
Pastor, fulano veio e me cortou a frente. E aí, quem guiou você? A emoção? Pastor, eu abri o vidro, chamei de tudo que eu podia chamar. E ainda falei que é um filho de Beelzebub. Né? O cristão xingando, ele não fala palavrão, ele chama filho de Beelzebub. Chama de tudo quanto é coisa da Bíblia ruim, né? Seu Acabe, seu... chama de tudo quanto é coisa. Ele, não estou xingando, não estou falando palavrão. Está falando na linguagem que você entende, né? Não na linguagem da pessoa. Agora, quem é que guiou você? A sua emoção ou a fé? A fé diz que eu tenho que dar a outra. Quem é que guiou você esse ano? Olha o que o Paulo está dizendo, vamos lá? Como é que está escrito? Porque andamos por fé e não pela... Minha pergunta, esse ano que está terminando hoje, você andou pela fé ou pela vista? Quem é que conduziu? Quem é que guiou a sua vida? Suas emoções ou a palavra de Deus? Eu quero que você guarde isso no coração. Os que semeiam, mesmo com lágrimas, eles não deixam de semear, eles não deixam de praticar princípios, eles não deixam de obedecer, de servir, de honrar. Às vezes a gente está cansado, não está com vontade de servir, mas a Bíblia diz que o servo que ele encontrar tem que estar sempre vigilante. Então eu estou lá servindo, dando o meu melhor. Eu estou semeando mesmo com lágrimas, ou seja, eu não estava com vontade. Eu estou indo trabalhar porque eu dei a minha palavra para o meu patrão, eu tenho um contrato de trabalho, eu tenho um compromisso de chegar naquele horário, e eu não posso faltar. Então eu estou lá dedicado. Olá para você que está acompanhando esse vídeo no meu canal, não esqueça, hein, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você receber as mensagens dos próximos vídeos que virão e compartilhe com quem precisa. Que prazer ter você acompanhando as nossas mensagens. Que Deus te abençoe.